de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, e prostrou-se com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és? Teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul, e de toda a casa tenho dado ao filho do teu, e tudo dado ao filho do teu trabalhar-lhes pois a terra, tu e teus filhos e teu servo, e recolherás os frutos para que o filho do teu Senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho do teu Senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda. Amém? Pode se assentar, meu irmão, batendo palma e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quem entendeu aqui o texto? Aleluia, Deus! Vocês entenderam o texto? Essa mensagem aqui, meu irmão, ela é corriqueira. Essa mensagem aqui a igreja conhece bem. Aleluia! Esta mensagem aqui, ela é pregada muitas vezes, e você já tem escutado essa mensagem. Aleluia! Mas eu quero trazer sobre a tua vida essa mensagem. Aleluia! A Bíblia aqui ela vai nos narrar que aqui vai começar o tempo dos monarcas, vai acabar o tempo dos juízes em Israel. Vamos entrar agora no tempo da monarquia. O povo vai ao profeta Samuel e pede um rei, pede agora alguém que pegasse na espada pelo povo de Israel. E aqui a Bíblia nos informa que vai se dar início ao tempo dos monarcas. Pastor, o que é o monarca? É o tempo dos reis. Vai entrar agora o período dos reis de Israel. E você conhece bem essa história. O profeta Samuel, ele vai ungir Saul. Saul agora ele é introduzido na história. Saul agora ele é introduzido no texto. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Saul ele tinha um filho, e este filho de Saul tinha por nome Jonathan. Esse filho de Saul, chamado Jonathan, ele por hierarquia, meus irmãos, Jonathan, ele era o príncipe de Israel. Por hierarquia, meus irmãos, Jonathan, ele tinha que sentar na cadeira. Quando Saul morresse, ele tinha que, por ordem, por sangue real, Jonathan ele era o príncipe, ele tinha que sentar na cadeira. Mas a Bíblia vai dizer que Jonathan ele vai desenvolver, missionária Zilda, uma certa amizade. A Bíblia vai dizer que Jonathan ele vai pegar uma amizade tão grande com Davi, ele vai pegar um certo carinho tão grande por Davi,
ele vai ser alguém que o próprio Deus vai começar a abrir os olhos de Jonathan. E agora, sobre os olhos de Jonathan, vai ser descortinado o que Deus tinha na vida de Davi. Mesmo Saul tendo em seu coração, mesmo Saul tendo na sua mentalidade que ele tinha que perseguir Davi, mesmo Saul tentando matar Davi, Jonathan, ele vai se desenvolver algo tão interessante por Davi, que ele vai chegar em Davi agora, Jonathan, e vai dizer: Davi, eu sei, Davi, que o meu pai vai cair na peleja. Eu sei, Davi, que o meu pai, ele vai descer o pó da terra. Aleluia, Deus. Eu sei, Davi, que eu também, Davi, vou descer o pó da terra. Aqui Jonathan, ele está dizendo para Davi: Davi, mas quando eu e o meu pai descer o pó da terra, Davi, cuida da nossa família, Davi. Cuida, Davi, da minha casa. Cuida, Davi, da minha descendência. Sabe o que Jonathan está dizendo aqui? Jonathan aqui, meu irmão, ele é alguém que ele entendeu o chamado que Deus tinha na vida de Davi. Jonathan aqui, meu irmão, ele começa a perceber que tudo que Davi fazia, Deus estava na vida de Davi. Aqui Jonathan, meus irmãos, ele percebe por que Saul não conseguia pegar Davi. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, a presença ela tinha saído de Saul e a presença ela tinha cometido a vida de Davi. A presença sai de Saul e a presença se apodera, meu irmão, da vida de Davi. E aqui o texto vai dizer, o texto está nos informando nessa história rica e bélica, que agora Saul e o filho dele Jonathan, eles vão entrar numa peleja. E qual peleja, pastor, que eles vão entrar agora? Eles vão entrar numa peleja contra os filisteus. Davi, meus irmãos, ele pega os valentes dele e Davi ele vai se distanciar. E aqui agora em Israel vai ser acometido uma peleja. A peleja era grande. Os filisteus estavam querendo tomar Israel. E agora Saul, ele vai entrar na peleja. Saul agora, meu irmão, ele já não tem mais a oração do profeta Samuel. Saul agora, meu irmão, ele já não tem mais a profecia do profeta Samuel. Samuel agora não vai queimar incenso. Samuel agora não vai mais orar por Saul entrar na peleja. Por quê, pastor? Porque a presença já não estava mais com Saul. Meus irmãos, você tem que entender uma coisa. Para você, meu irmão, fazer algo diante do Senhor, vocês têm que estar na presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai abrir uma porta para você. Meu irmão, é a presença de Deus que vai libertar a tua casa. É a presença de Deus, meu irmão, que vai trazer, meu irmão, a tua família a estar diante da direção de Deus. E aqui, meu irmão, o texto, a mensagem está trazendo sobre o nosso conhecimento nesta noite que Saul, ele vai entrar numa peleja contra os filisteus. E a peleja era grande. Israel agora está cercado pelos filisteus. E agora o rei de Israel, chamado Saul, que já tinha perdido a presença de Deus por causa da desobediência, por causa da precipitação. Saul é aquele que inchava. Saul se inchou. Saul, a Bíblia vai dizer que ele governou Israel por 40 anos. Saul é alguém que começa bem,
Mas não adianta você só começar bem. Você tem que ter um começo, um meio e um fim, meu irmão, na presença de Deus. Você tem que ter um começo, um meio e um fim na presença de Deus. Você quer, meu irmão, que Deus abra uma porta para você? Faça, meu irmão, para Deus o que ninguém ainda fez. E aqui o texto nos informa que Saul ele vai cair diante da peleja. Aqui Saul agora ele vai cair diante dos filisteus. E agora, pastor, o filho de Jonathan também. O texto nos informa que Jonathan vai cair diante dos filisteus. Saul desce o pó da terra. Jonathan também desce o pó da terra. E agora? Só que Jonathan, ele tinha feito um pacto com Davi. Jonathan olha para Davi e diz: Davi, cuida da minha casa, cuida da minha família. E agora, meu irmão, a Bíblia diz que Jonathan ele tinha um filho. O filho de Jonathan era uma criança nessa época, apenas 5 anos de idade. 5 anos de idade, Mefibosete, aos cuidados de uma mama, aos cuidados de uma babá. E o texto nos informa que a notícia chega no palácio. Qual notícia? Que o pai dele tinha morrido, Jonathan. A notícia chega no palácio que Saul também desceu o pó da terra. E agora, naquela época, meu irmão, naquela época, minha irmã, se tivesse um descendente do rei que tivesse descido a peleja, que tivesse pelejando e na peleja morresse, alguém da família que ficasse era assassinado. Porque o rei que tivesse vencido a peleja, ou o rei que assumia a cadeira no lugar do monarca que tivesse morrido, a família dele, alguém teria que morrer também. E quando Jonathan desce ao pó da terra, quando Saul também desce o pó da terra, a Bíblia vai nos informar que esse moço chamado Mefibosete, aos 5 anos de idade, aos cuidados de uma mama, aos cuidados de uma babá, agora essa moça, ela vai receber a notícia que o pai de Mefibosete morreu, que o avô de Mefibosete também morreu, e que ela tinha que salvar a vida de Mefibosete. E agora, meu irmão, essa babá, essa ama, ela vai pegar Mefibosete na sua ânsia de salvar Mefibosete, e ela vai correr com Mefibosete. Veja só, meu irmão, essa criança tinha 5 anos de idade. Mefibosete ele cai nos braços dessa ama. Mefibosete cai nos braços dessa babá, porque na ânsia dela cuidar da criança, na ânsia dessa mulher querer salvar Mefibosete, ela vai deixar ele cair no chão. E agora Mefibosete, ele vai ser os seus pés quebrados. 5 anos de idade, meu irmão. Mefibosete era uma criança que tinha de tudo, missionária Zilda. Mefibosete era uma criança que o avô dele era o rei de Israel. Mefibosete ele era uma criança que o pai dele era o príncipe de Israel. Então, meu irmão, Mefibosete não faltava nada para ele. Mefibosete, meu irmão, era alguém que era paparicado dentro do palácio. Mefibosete, minha irmã, era alguém que tinha de tudo. Mas olha que o texto está nos informando que agora Mefibosete ele está sem o avô, que era o monarca, o rei de Israel. Agora o texto está nos informando
que Mefibosete ele está sem o pai dele, que era o príncipe, o Jonathan. E ainda, meu irmão, os seus pés estão deslacerados. Os pés, meus irmãos, ambos os pés estão quebrados. Imagine agora a situação desta criança com 5 anos de idade. O que vai acontecer na vida de Mefibosete? Quem que vai cuidar de Mefibosete? E o texto nos informa que esta ama, esta babá, esta mulher que cuidava de Mefibosete, na ânsia dela cuidar da criança, ela vai deixar ele cair no chão. E agora Mefibosete, meu irmão, ele vai aparecer num contexto totalmente desfavorável a ele. Mefibosete agora ele vai seguir, a vida de Mefibosete agora vai ser levada a um contexto desfavorável, onde ninguém quer estar. A Bíblia vai nos informar que Mefibosete ele é levado na casa deste homem chamado Maquir. Maquir, filho de Amiel. Agora Mefibosete ele é deixado lá na terra de Lodibar. Pastor, aonde é Lodibar? A Bíblia diz que Lodibar é a terra do esquecimento. Veja só, alguém que morava no palácio, alguém que tinha de tudo, está com os pés quebrados, está esquecido, está num contexto desfavorável, e alguém levanta e diz: Deus esqueceu ele. Alguém levanta e diz: alguém esqueceu ele, está abandonado. Esse aí já era. Ele era neto do rei, ele era filho do príncipe, mas foi esquecido. Meu irmão, eu tenho algo de Deus para você nesta noite. Ei, se Deus escolheu, meu irmão, está escolhido. Ei, pode passar, meu irmão, ei, por contexto desfavorável. Ei, pode ir, meu irmão, para a terra do esquecimento. Porque, pastor, é na terra do esquecimento que Deus vai lembrar de você. É na terra do esquecimento que Deus vai lembrar de você. Meu Deus, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Glória a Deus. Mefibosete, meu irmão, ele é esquecido pelo homem. Mefibosete agora está vivendo um contexto totalmente desfavorável. Mas esta mama, esta babá, na ânsia de salvar Mefibosete, ela vai deixar em Lodibar. Lodibar, estudiosos, eles dizem que era a terra do esquecimento. Lodibar era uma terra que você plantava, ela não dava fruto. Lodibar era a terra que ninguém queria morar. Mas a Bíblia diz que este moço chamado Mefibosete, ele estava, meus irmãos, sob o cuidado de um homem chamado Maquir. Maquir, meus irmãos, era alguém de posse. Mas, pastor, como que alguém de posse está morando numa terra que não é fértil? Como que alguém de posse está morando numa terra que é chamada a terra do esquecimento? Meu irmão, é simples. É que Maquir, meu irmão, era alguém levantado de Deus para ajudar aquele que estava necessitado. Glória a Deus. Glória a Deus. O homem pode até esquecer de você. O contexto que você está passando, está vivendo, pode até, meu irmão, ser um contexto totalmente desfavorável. Aleluia. Mas o que eu tenho para dizer para você, meu irmão, é que a mão de Deus está sobre a tua casa. O que eu tenho para dizer para você, meu irmão, é que a mão de Deus está sobre a tua família.
Mefibosete, meu irmão, ele está em um contexto desfavorável. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que Maqui estava cuidando de Mefibosete. Se Maqui estava cuidando de Mefibosete, então, meu irmão, a Bíblia diz que ele estava na terra de Lodibar, terra do esquecimento, terra que não era fértil. Ei, mas era lá na terra do esquecimento que Deus colocou alguém para cuidar de Mefibosete. Era na terra do esquecimento que Deus levantou Maqui para cuidar de Mefibosete. Se acha que Deus, meu irmão, Ele vai desamparar você? Mas pastor, eu estou vivendo um contexto, pastor, que não está me agradando. As coisas, pastor, não estão nada bem. Mas, meu irmão, se tivesse tudo bem na tua casa, você não estaria aqui na igreja. Aleluia. Se estivesse tudo bem com você, meu irmão, você não estaria aqui na igreja. Ei, às vezes, meu irmão, Deus precisa nos chacoalhar para que nós podemos entender o que Deus quer para nós. Se estivesse tudo bem na nossa casa, meu irmão, nós não estaríamos aqui. Tem vezes que Deus ele tem que nos chacoalhar para que nós conseguimos entender. Ei, às vezes o processo de Deus é doído. Ei, mas o processo de Deus ele tem que acontecer na nossa vida. Quanto mais, meu irmão, Deus chacoalhar você, mais vai ser, meu irmão, o milagre que Ele vai desenvolver sobre a tua casa. Você acha que Deus, meu irmão, esqueceu de você? Não. Você acha que Deus não está vendo o que você está passando? Deus sabe, meu irmão, a hora que Ele vai chegar com o milagre na tua casa. Sabe por quê? Porque Deus sabe até onde você vai. Deus sabe até onde você aguenta. Quando o Mefibosete ele entra no cenário, quando a mama desse Mefibosete cair, quando o Mefibosete está com os 2 pés dilacerados, Deus já sabia o que Ele estava fazendo na vida de Mefibosete. Mefibosete ele vai passar um processo. Só que aqui o texto vai nos dizer que Davi, meu irmão, ele vai sentar na cadeira de Israel. E Davi, ele vai ter um reinado unificado. Davi, ele vai reinar em toda Israel. Vai reinar em Jerusalém, em Judá, em Israel, em Samaria. E aqui, agora, sobre Davi, está passando uma turbulência. Davi, ele não pôde erguer o templo de Salomão, seu filho que vai erguer o templo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Davi era um homem de guerra. Davi, ele era o rei de Israel, mas era um rei levantado para guerrear as guerras do povo. E a Bíblia diz que Deus ele era tanto com Davi, que Davi ele conseguia destruir todos os inimigos de Israel. Davi ele também, meus irmãos, ele vai governar Israel no período de 40 anos. Só que a Bíblia diz que Davi ele está passando por turbulências dentro do seu reinado. Quem conhece de Bíblia vai entender que nesse tempo Davi ele está enfrentando a maior guerra da vida dele. Qual que era, pastor, a maior guerra que Davi estava enfrentando? Era a guerra contra o seu próprio filho, Absalão. Porque Absalão está tramando. Absalão, o próprio filho de Davi, se levanta contra Davi. E ele quer tomar o trono de Davi. Quer tomar o reinado de Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele está desolado. Davi não quer entrar na guerra contra o seu próprio filho Absalão. E aqui o texto nos informa, meus irmãos, que este homem chamado Maqui, lá da terra de Lodibar, filho de Amiel,
que ajudou Mefibosete. Presta atenção, isso aqui é uma mensagem de Deus e ela vai edificar a tua vida. Este homem chamado Maquir, missionária Zilda, ele era alguém levantado de Deus para ajudar o próximo. E aqui Davi, ele está passando por um momento de turbulência. E lá no capítulo 17, a Bíblia nos traz que Davi, ele vai sair do palácio e ele vai passar um período turbuloso na vida dele. Davi está com fome, porque Davi está fugindo de Absalão. Davi, meu irmão, ele está com sono. Davi está com as suas vestes sujas. E quem que vai ao encontro de Davi, cuidar de Davi? A Bíblia diz que esse moço chamado Maquir, ele vai pegar jumentas. Naquela época só quem tinha dinheiro, tinha posse, que tinha jumentas. A Bíblia diz que Maquir leva pão. A Bíblia diz que Maquir leva alimentos para Davi comer. Então Maquir, ele era alguém levantado de Deus para ajudar o próximo. E aqui, meu irmão, a Bíblia diz que Davi, ele está passando por um período de turbulência no reinado dele. Mas Davi, não esqueça de uma coisa, ele era o segundo coração de Deus. Ei, e eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida. Ei, meu irmão, quando Deus levanta, meu irmão, ei, está levantado. Ei, quando Deus abençoa, meu irmão, está abençoado. Ei, quando o fofoqueiro do bairro se levantar contra a tua vida, se Deus te abençoou, está abençoado, meu irmão. Ei, quando a macumbeira do bairro se levantar contra você, Deus vai lá e fecha esse terreiro de macumba. Sabe por quê? Porque se Deus abençoou a tua casa, está abençoado. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar o teu trabalho, eu vou abençoar a tua geração. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Se você está sentindo a presença de Deus aí, dá glória, meu irmão, dá glória, porque o milagre ele vai chegar, o milagre ele vai chegar. Ei, alguém querendo ou não, você é alguém que Deus apostou. Oh meu Deus, oh meu Deus, bate palma. Oh glória. E agora, meu irmão, o texto vai nos informar que Davi, ele é alguém levantado de Deus. Davi, ele nunca foi precipitado. Davi, ele espera Saul descer o pó da terra para ele ocupar, sentar na cadeira de Israel. Davi não se precipita. Davi é alguém que ele espera o tempo de Deus. Davi, meu irmão, eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é forte. Davi, meu irmão, ele é alguém que ele respeita a unção de Deus na vida da pessoa. Davi, ele é alguém que respeita a unção de Deus sobre a vida de Saul. O que isso quer dizer? Meu irmão, você tem que respeitar a unção de Deus na vida de uma pessoa de Deus. Quando alguém levantado de Deus olha para você e diz para você: Deus vai mudar a tua história. Ei, começa a crer nisso, meu irmão. Começa a dar valor nisso. Sabe por quê? Porque se Deus mandou ele dizer, vai estar escrito, meu irmão. Vai estar escrito que Deus vai mudar a tua história. Você tem que crer. Glória a Deus. E aqui, meu irmão, agora Davi, mesmo ele passando todas as turbulências no seu palácio, no seu reinado, a Bíblia diz, meu irmão, que Joabe, o comandante do exército de Davi, vai entrar na peleja contra Absalão, seu próprio filho. E aqui, meu irmão, Absalão, ele vai ser morto. Absalão desce o pó da terra.
pastor, agora meu irmão, a Bíblia diz que Davi, ele vai colocar o reinado dele em paz. Ele vai colocar o reinado em ordem. Davi, ele coloca o reinado em ordem. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para você? Deus vai colocar a tua casa em ordem. Deus vai colocar, meu irmão, a tua casa no centro da vontade dele. Pastor, o que é isso? Deus vai expulsar, meu irmão, aquela potestade da tua casa. Deus vai acabar com as brigas dentro da tua casa. Deus vai acabar, meu irmão, com essa tristeza dentro da tua casa. Deus vai mudar a história dentro da tua casa. Meu irmão, se está tendo briga dentro da tua casa, hoje vai cair por terra essas brigas, meu irmão. A tristeza, ela está invadindo a tua casa, hoje vai cair por terra esta briga, tristeza. Meu irmão, você vai voltar a sorrir na tua casa, você vai voltar a sentir alegria na tua casa. Sabe por quê? Porque Deus está mandando te dizer, meu irmão. Aqui Davi, ele coloca o reinado em ordem. E agora, o que vai acontecer, pastor? Agora ele vai se lembrar, sabe do que? De Jonathan. Davi, ele é alguém levantado de Deus. Davi, ele é o segundo coração de Deus. Meu irmão, eu estou sentindo uma graça aqui nesse altar para pregar. Eu estou sentindo uma graça aqui para falar de Deus para você. E o texto nos informa, meus irmãos, que Davi, ele vai se lembrar da casa de Jonathan. Ele vai se lembrar do decreto que ele fez com Jonathan. Ele vai chamar agora quem? Ziba. Quem que era Ziba? Quem prestou atenção no texto vai entender que Ziba era um mordomo que tinha ficado de Saul. Ziba era aquele que ainda tomava conta do que tinha restado de Saul. Saul, pai de Jonathan, avô de Mefibosete. E agora Davi, ele coloca o reinado em ordem e ele vai se lembrar do decreto que ele fez com Jonathan. Jonathan fala: Davi, lembra-te dos meus, quando eu descer o pó da terra. E aqui, meu irmão, o texto vai dizer que quando Saul coloca o reinado em ordem, ele vai chamar Ziba, que era um mordomo de Saul, e vai dizer para Ziba: Ziba, ainda resta alguém da casa do teu Senhor, para que eu possa usar de benevolência de Deus na vida dele. Sabe o que esse Ziba vai dizer, igreja? Eu queria que você prestasse atenção, só mais uns 10 minutinhos. Sabe o que Ziba vai dizer? Ziba, ele vai dizer: meu rei, até tem, mas ele é coxo, ele não serve para estar no palácio, ele não serve, meu senhor, para estar no palácio. Ziba, meu irmão, ele não queria que Mefibosete aparecesse no contexto. Ziba, ele estava comendo tudo que era de Ziba. Ziba estava comendo tudo que era de Mefibosete. Ziba, quando o rei Davi pergunta se ainda alguém da casa de Saul, Ziba, a primeira palavra que ele diz para Davi é que Mefibosete era coxo, era aleijado de ambos os pés. Mas por que Ziba, ele não quer que Mefibosete agora apareça? Ziba, ele tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba, meu irmão, é alguém que estava comendo tudo o que era de Mefibosete. Mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, que rei, escuta só que isso aqui é forte, rei ele não pede, o rei ele manda. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui porque você não entendeu, senão você tirou glória aí no banco.
Ei, o rei, ele não pede, o rei, ele manda. Alguém estava esquecido, alguém estava vivendo um contexto desfavorável. Aleluia. Mas o texto diz que o rei, ele chama Ziba e fala: Ziba, eu não perguntei para você como ele é, eu não perguntei para você, Ziba, a situação em qual ele está vivendo. Ziba, vai buscar, porque a partir de agora ele vai comer na minha mesa. E a partir de agora, não importa o cenário que você está vivendo, não importa o contexto que você está vivendo, o rei está mandando te buscar, o rei está mandando te trazer. Rei, ele não pede, rei manda. E sabe o que o rei está mandando te dizer? Vai ter restituição, vai ter restituição, vai ter restituição. O rei está mandando alguém te buscar, o rei está mandando alguém te buscar. E se o rei está mandando alguém te buscar, é cenário novo para a tua vida. Ziba é alguém que está comendo o que era de Mefibosete. Mas olha que interessante, Mefibosete agora ele vai aparecer no cenário. Mefibosete agora ele vai assentar-se na mesa do rei. Mefibosete agora ele vai ter tudo o que era do seu avô Saul. Mefibosete ele vai ser introduzido no cenário. Mefibosete agora tudo que era da casa de Jonathan, seu pai, vai ser entregue a ele. Você viu a volta que o texto deu? Você viu a mensagem qual foi pregada? Você entendeu a mensagem ou não? Você entendeu o que Deus faz? Ei, você acha que você está esquecido? Você acha, meu irmão, que mesmo nesse contexto desfavorável que está a tua vida, o teu cenário, você acha que Deus esqueceu de você? Mefibosete, meu irmão, ele poderia até ter esquecido pelo homem. Mefibosete, meu irmão, ele pode até ter passado um período de turbulência na sua vida, mas o texto vai informar que o rei se lembrou de Mefibosete. O rei se lembrou de Mefibosete. O rei restituiu tudo que era de Mefibosete. Você acha, meu irmão, que Deus ele vai perder uma batalha? Você acha que Deus ele vai perder? Ei, esta batalha a qual você está passando, Deus ele não vai perder esta batalha em qual você está passando. Meu irmão, quando Deus ele quer aprovar alguém, ele coloca na faculdade dele. Quando Deus ele quer aprovar você, meu irmão, Deus ele coloca você na faculdade dele. Pregador, pastor, e qual que é a faculdade de Deus? É o deserto, meu irmão. É o deserto. Deus ele vai colocar você no deserto. Sabe por quê? É porque deserto é a faculdade de Deus. Deserto, meu irmão, é a faculdade de Deus. O povo, quando saiu do Egito, o povo passou a peregrinar 40 anos no deserto. O povo estava passando pelo deserto, mas ali Deus estava com eles. As crianças cresciam, a roupa crescia junto. O povo, meu irmão, quando chegava de noite, uma coluna, uma nuvem aquecia aquele povo. Aquele povo, quando chegava ao dia que o calor do deserto era um calor escaldante, a Bíblia diz que uma nuvem aquecia o povo. E quando o povo teve vontade de comer carne, quando o povo estava dizendo para Moisés que queria carne, sabe o que Deus fez? Deus começou a chover codorna do céu para aquele povo comer. Deus fazia chover maná, comida do céu para aquele povo se alimentar. Mas o povo estava onde? No deserto.
É no deserto que Deus vai cuidar de você. Mefibosete está onde? Em Lodebar. Lodebar, terra do esquecimento. Lodebar, estudiosos vão dizer que era uma terra que não dava fruto, uma terra do esquecimento. Mas tinha alguém dentro da terra do esquecimento cuidando de Mefibosete. Tinha alguém lá na terra do esquecimento chamado Maquir. Maquir, homem de posse. Maquir, um homem levantado de Deus para cuidar de pessoas. Não esqueça disso não, meu irmão. Não esqueça que Deus ele está com você nesta guerra. Não esqueça, meu irmão, que no período mais difícil da tua vida, pode o teu pai esquecer de você, pode a tua mãe esquecer de você, pode o teu vizinho esquecer de você, pode o teu patrão no teu trabalho esquecer de você, mas Deus ele nunca vai esquecer de você. Sabe por quê, meu irmão? Porque foi Deus que te formou, foi Deus que te gerou, e hoje vai descer mais uma profecia sobre a tua vida. Deus ele não esqueceu, não esquece e nunca vai esquecer de você. Aleluia. Se levanta, meu irmão. Glória a Deus. Se põe de pé. Glória a Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Glórias a Deus, Pai. Glória a Deus. Coloca as suas mãos em direção à tua casa. Vamos fazer uma oração, meu irmão. Glória a Deus.